5. Carta da senhorita Mina Murray para a senhorita Lucy Westenra. 9 de maio. Minha querida Lucy, perdoe-me por minha demora em te escrever, mas tenho estado muito sobrecarregada de trabalho. A vida de uma assistente de diretoria de escola é angustiante. Tenho muita vontade de estar novamente contigo, à beira do mar, onde poderíamos conversar com liberdade e construir castelos de areia. Ultimamente tenho estudado demais, porque quero manter o mesmo nível de Jonathan. Estou nesse momento praticando a taquigrafia. Quando me casar com ele, poderei ser útil ao escrever tudo o que ele diga para posteriormente poder passá-lo à máquina. Escrevemos-nos por taquigrafia às vezes. Ele leva um diário para suas viagens e quando eu for com ele, farei o mesmo. Não digo que sejam desses diários que se escrevem rapidamente, quando se tem tempo no fim de um domingo qualquer, mas um diário no qual possa escrever sempre que me sinta inclinada a fazê-lo. Suponho que não irá interessar a outras pessoas, mas não será destinado a elas. Talvez um dia o mostre a Jonathan, no caso de haver algo que mereça ser compartilhado, mas na verdade será mais como um livro de exercícios. Vou tentar fazer o que vi as mulheres jornalistas fazerem, entrevistas, descrições, tentando lembrar o máximo possível de todas as conversas. Disseram-me que com um pouco de prática posso lembrar tudo o que aconteceu ou o que ouvi durante o dia. Vamos ver. Vou te contar sobre os meus humildes planos assim que nos encontremos. Acabo de receber um par de linhas de Jonathan, da Transilvânia. Está bem, e deve regressar em uma semana. Estou muito ansiosa para escutar todas as suas histórias. Deve ser tão bonito visitar países estrangeiros. Às vezes me pergunto se nós, quero dizer eu e Jonathan, alguma vez os visitaremos juntos. Acabou de soar as 10 horas no relógio. Adeus, querida. Mina. PS. Conte-me todas as novidades quando escrever. Faz tempo que não me fala nada. Tenho ouvido rumores, especialmente sobre um homem alto, bonito, de cabelos cacheados. Carta de Lucy Westenra para Mina Murray. Rua Chatham, 17, quarta-feira. Querida Mina, devo dizer que me tens em baixa conta ao falar que sou ruim para a troca de correspondências. Escrevi 2 vezes desde que nos separamos, e tua última carta foi também a tua segunda. Depois não tive novidades. De verdade, não há nada que te possa interessar. A cidade está muito bonita nestes dias, e vamos frequentemente às galerias de pintura, caminhar ou andar a cavalo no parque. Quanto ao homem alto, bonito, de cabelos cacheados, suponho que se trata do rapaz que estava comigo no último concerto. Evidentemente, alguém andou a fazer fofocas. Era o Sr. Holmwood, que vem sempre nos visitar e se dá muito bem com minha mãe. Eles têm coisas em comum para tratar. Há algum tempo, encontramos um homem que seria perfeito para ti se já não estivesse comprometida com Jonathan. É um excelente partido, bonito, rico e de muito boa família. É médico e muito inteligente. Imagine, tem 29 anos e é proprietário de grande asilo para lunáticos. O Sr. Holmwood nos apresentou e agora vem nos visitar constantemente. Creio que é um dos homens mais bem resolvidos que já vi na vida e, no entanto, mais tranquilo. Parece estar sempre absolutamente imperturbável. Posso imaginar o magnífico poder que deve exercer sobre seus pacientes. Tem o curioso hábito de olhar diretamente nos olhos, como se tentasse ler nossos pensamentos. O fez muitas vezes comigo, mas eu me orgulho de que agora tenha encontrado uma mulher difícil de quebrar. Isso sei pelo espelho. Nunca tentou ler teu próprio rosto? Eu sim. E posso afirmar que não é uma perda de tempo. Também preciso dizer que dá mais trabalho do que podemos imaginar se nunca tentou antes. Ele já me disse que sou uma espécie de curioso caso psicológico. E eu humildemente acredito que isto seja verdade. Como sabe, não tenho interesse suficiente em roupas para ser capaz de descrever as últimas modas. O assunto roupas é muito chato. Desculpe-me o palavreado, mas Arthur também fala assim o tempo todo. Bom, isso é tudo. Mina,
Temos nos contado todos os nossos segredos desde que éramos crianças. Sempre dormimos juntas e sempre tomamos nossas refeições juntas. Sorrimos e choramos juntas. E apesar de ter escrito bastante agora, adoraria conversar mais com você. Ah, Mina, não adivinha? O amo. O amo. E bom, isso me faz bem. Gostaria de estar contigo, querida, sentadas ao lado do fogo, assim como fazíamos em nossos tempos de juventude, para poder te contar tudo o que sinto. Para falar a verdade, nem sei como estou escrevendo tanto. Tenho medo de interromper, tenho medo de que a carta se rasgue e não quero parar, porque desejo te contar tudo. Mande-me notícias tuas imediatamente e me diga o que pensa sobre isso. Mina, tenho que ir. Boa noite. Coloque-me em suas orações e, Mina, reze por minha felicidade. Lucy. PS. Não preciso te dizer que isso é um segredo. Outra vez, boa noite. Carta de Lucy Westenra a Mina Murray. 24 de maio. Minha muito amada Mina. Obrigada e obrigada outra vez por sua carta tão doce. Foi tão agradável sentir teu carinho. Minha querida, nunca chove se não há cântaros. Como são verdades os antigos provérbios. Aqui estou eu que completarei 20 anos em setembro e que nunca tinha sido pedida até o dia de hoje, não uma, mas 3 propostas no dia de hoje. Imagine, 3 propostas em um dia. Não é incrível? Estou triste, verdadeira e profundamente triste por 2 dos 3 sujeitos. Ah, Mina, estou tão feliz que não sei o que fazer comigo. 3 propostas de casamento. Mas pelo amor de Deus, não conte isso a nenhuma das meninas. Elas podem se sentir ofendidas se em seu primeiro dia em casa não receberem ao menos 6 propostas. Algumas garotas podem ser tão fúteis. Você e eu, querida Mina, que estamos comprometidas e logo vamos ser mulheres casadas, podemos deixar de lado a vaidade e a futilidade. Bom, devo te falar sobre os 3, mas lembre-se de manter tudo em segredo. Não pode dizer a ninguém, a não ser, é claro, a Jonathan. Uma mulher deve contar tudo a seu marido. Não é assim, querida? E eu devo ser justa. Os homens gostam que suas mulheres, suas esposas, sejam tão justas como eles. E as mulheres, temo, não são sempre tão justas assim. Bom, querida, o número 1 chegou justamente antes do café da manhã. Já o havia mencionado, o Dr. John Seward, o homem do asilo para lunáticos. Mostrou-se bastante frio, mas percebia-se que na verdade estava bem nervoso. Falou-me, Mina, muito diretamente, apesar de me conhecer há tão pouco tempo, de como seria sua vida se eu estivesse ao seu lado para alegrá-la. Estava a ponto de me dizer o quanto ficaria infeliz se eu não o quisesse, quando me viu chorando. Parou de se declarar e me disse que era um bruto, que não queria me fazer infeliz e me perguntou se um dia eu poderia amá-lo. Eu disse lentamente que não com a cabeça. Suas mãos tremeram e ele me perguntou se eu já estava envolvida com outra pessoa. Disse-me tudo de uma forma muito gentil, afirmando que não queria me obrigar a confessar, mas que gostaria de saber para deixar de ter esperanças. Então, Mina, senti que era meu dever dizer a ele que já tinha alguém. E tão somente disse isso, ele se levantou muito sério, tomou minhas mãos e falou que desejava a minha felicidade, que se algum dia eu precisasse de um amigo, ele seria um dos melhores que eu poderia ter. Ah, minha querida amiga, não posso evitar as lágrimas. Deve perdoar que esta carta esteja manchada por elas. Não é alegre ver alguém que te ama destroçado, se afastando de tua vida. Minha querida, devo parar por aqui. Me sinto mal, apesar de estar muito feliz. Já é noite.
e Arthur acaba de sair. Sinto-me muito mais animada para continuar minha descrição de como foi o dia. Bom, querida, o número 2 chegou depois do café da manhã. É um bom rapaz, um americano do Texas. E é tão jovem que parece ser impossível que já tenha estado em tantos lugares e tenha tido tantas aventuras. O Sr. Quincy P. Morris me encontrou sozinha. Devo dizer, antes de qualquer coisa, que o Sr. Quincy não fala gírias na frente de estranhos, pois é realmente bem educado. Mas se deu conta de que me fazia muita graça suas gírias americanas, então sempre que estava sozinho comigo, me dizia coisas divertidas. Bem, o Sr. Morris se sentou ao meu lado. Percebi que estava muito alegre e feliz, mas pude ver também que estava muito nervoso. Tomou, quase com veneração, uma de minhas mãos entre as suas e disse da maneira mais carinhosa: Senhorita Lucy, sei que não sou o suficientemente bom para amarrar os cadarços de seus pequenos sapatos, e creio que, se a senhorita espera por um homem que o seja, acabará por se juntar às 7 jovens das lamparinas até que fique entediada. Por que não me acompanha por esse mundo? Bem, ele estava tão bem-humorado e tão feliz que não me pareceu ser tão difícil negar sua proposta como foi com o primeiro. Tanto que disse o mais rápido que pude que não estava suficientemente madura para um enlace. Então ele declarou que não havia sido tão solene quanto a ocasião pedia. E me pediu perdão por não parecer sério. Neste momento ele sim pareceu bem sério. E eu não pude evitar ficar um tanto séria também. Eu sei, Mina, que irá pensar que sou uma coquete ardilosa, apesar de também não poder evitar certo prazer triunfante por já ser o segundo a me pedir em casamento em um único dia. E então, querida, antes que eu pudesse dizer uma palavra, começou a expressar uma torrente de palavras amorosas, pondo seu coração e sua alma a meus pés. Parecia tão sincero sobre tudo que eu nunca mais vou pensar que um homem deve ser sempre um brincalhão e nunca sério, só porque se comporta alegremente algumas vezes. Suponho que viu algo em meu rosto que o colocou em guarda, pois se interrompeu abruptamente e disse com uma espécie de fervor masculino que se eu estivesse livre, poderia fazer com que eu o amasse. Lucy, a senhorita é uma moça de coração sincero. Sei bem. Não estaria aqui se não a considerasse uma pessoa com a alma pura. Diga-me, existe outro homem que a interesse? Se existe alguém, jamais tocarei de novo neste assunto. Mas serei, se a senhorita o permitir, seu fiel amigo. Minha querida Mina, por que os homens são tão nobres quando nós mulheres não somos merecedoras deles? Olha eu aqui, quase me divertindo às custas deste verdadeiro cavalheiro. Comecei a chorar e realmente me senti muito mal, porque não permitem que uma mulher se case com 3 homens, ou com quantos ela desejar para evitar, assim, estas situações. Bom, isto é uma heresia e não devo dizê-la. Alegra-me, no entanto, dizer que, apesar de chorar, fui capaz de olhar nos olhos do corajoso Sr. Morris e lhe falar sem rodeios. Sim, existe alguém a quem amo muito, ainda que ele não tenha me dito se me ama também. Foi bom eu ter falado francamente, pois uma luz pareceu iluminar seu rosto e, tomando uma de minhas mãos, me disse muito emocionada: É assim, minha corajosa menina. Mas vale a pena me declarar tardiamente e correr o risco de perdê-la do que correr atrás de qualquer outra moça no mundo. Não chore, querida. Se é por mim, sou uma noz muito dura de quebrar. Aguentarei de pé. Se esse outro sujeito não sabe sua bem-aventurança, bom, o melhor é que tome logo conhecimento, ou terá que se ver comigo. Pequena, sua sinceridade e ânimo fizeram de mim um amigo. E isso é ainda mais especial do que ser um amante. De todas as maneiras, é menos egoísta. Querida, terei de fazer em solidão esta caminhada até o reino dos céus. Não me daria a senhorita um beijo? Assim poderei levá-la comigo durante o percurso. Pode fazê-lo sem culpa, pois este outro sujeito deve ser um bom homem, caso contrário não iria amá-lo. Todavia, não falou com a senhorita.
Tenho de dizer, minha querida, que esse quase me ganhou, pois foi valente, doce e também nobre. Ele estava ali de repente tão triste que me inclinei e o beijei com ternura. Levantou-se com minhas mãos nas suas e, enquanto olhava para mim, temo que estava muito corada, disse: Menina, seguro suas mãos e a senhorita me dá um beijo. E se isso não nos faz bons amigos, nada o fará. Obrigado por sua doce sinceridade comigo. E adeus. Soltou minha mão e, pegando o chapéu, saiu do quarto sem olhar para trás, sem derramar uma lágrima, sem tremer e sem fazer uma pausa. E eu chorando como uma garotinha. Ah, mas por que seria um homem como este infeliz se deve ter muitas moças adorando até o chão que ele pisa? Eu sei que eu o adoraria caso estivesse livre, mas o fato é que não quero estar livre. Querida, isso me perturbou, e sinto que não posso escrever sobre a felicidade agora, depois de tudo que já disse. Não quero dizer nada sobre o número 3, até que tudo possa ser tão somente felicidade. Te adoro, Lucy. PS. Ah, sobre o número 3, não preciso te dizer nada, não é? E depois foi tudo tão confuso, pareceu ter transcorrido apenas um segundo desde que ele entrou em meu quarto, me rodeou com seus braços e me beijou. Estou muito, mas muito feliz e não sei o que fiz para merecer tanta alegria. Apenas devo agradecer a Deus por toda a sua bondade ao me enviar um amor assim, um marido e um amigo. Adeus. Do Diário do Dr. Seward. 25 de maio. Maré baixa no apetite hoje. Não posso comer, não posso descansar. Então vamos ao diário. Desde o meu fracasso de ontem, sinto uma espécie de vazio. Nada no mundo parece ser o suficiente importante para que eu tenha interesse em me dedicar. Como eu sei que a única cura para este tipo de coisa é o trabalho, me dediquei a meus pacientes. Escolhi um que me proporciona um estudo muito interessante. É tão raro que estou determinado a entendê-lo do jeito que for possível. Parece que hoje me aproximei mais do que nunca da alma de seu mistério. O interroguei mais detalhadamente do que em outras vezes, com o objetivo de me apossar da essência de suas alucinações. Pensando bem agora, acho que em minha forma de atuar havia um tanto de crueldade. Eu desejava mantê-lo no pico de sua loucura, algo que evito fazer com os pacientes, como evito a entrada do inferno. Lembrar em quais circunstâncias eu evitaria o abismo do inferno? Omnia Romae Venalia Sunt. O inferno tem seu preço. Se existe algo por trás deste instinto, seria muito bom rastreá-lo com precisão, de tal forma que começo a fazê-lo. E, portanto, R.M. Renfield, 59 anos. Temperamento sanguíneo, forte porte físico, morbidamente excitável, períodos de depressão que terminam em alguma ideia fixa que eu não pude ainda decifrar. Suponho que este tipo de temperamento e uma influência perturbadora podem possivelmente transformar um homem. Provavelmente ele será um homem perigoso se for egoísta. Para os homens egoístas, a cautela é uma arma tão segura para seus inimigos como para eles mesmos. O que eu penso é que quando o eu é... 6. Diário de Mina Murray. Whitby, 24 de julho. Encontrei com Lucy na estação. Estava ainda mais doce e bonita do que nunca, e dali nos dirigimos para a casa que fica em Crescente, onde há quartos vagos. É um lugar muito bonito. O pequeno rio, o Eske, corre através de um profundo vale e se alarga à medida que se aproxima do porto. O vale é de um verde belíssimo e muito íngreme. Todas as casas do antigo povoado, o mais distante de nós, têm telhados vermelhos e parecem estar amontoadas umas sobre as outras de qualquer maneira. Exatamente acima do povoado estão as ruínas da abadia de Whitby, que foi saqueada pelos dinamarqueses. O lugar é cenário do poema Marmion, quando a moça é empurrada contra o muro. É uma ruína enorme e cheia de belas e românticas fendas. Segundo a lenda, uma dama de branco assombra uma das janelas. Entre a abadia e o povoado há outra igreja, a paroquial, ao redor da qual existe um grande cemitério, cheio de tumbas de pedra.
Para mim, este é o lugar mais bonito de Whitby, de onde temos uma vista completa do porto. Há bancos entre o cemitério e a igreja. As pessoas sentam ali para apreciarem a magnífica paisagem, enquanto sentem a suavidade da brisa. Ainda verei muito a este lugar, e frequentemente me sentarei aqui para trabalhar. De fato, já estou agora escrevendo sobre meus joelhos, enquanto ouço a conversa de 3 senhores sentados ao meu lado. Parece-me que não fazem outra coisa o dia inteiro, a não ser sentar e falar. O porto jaz abaixo de mim, e posso ver ao longe um farol. No lado mais próximo do porto, o cais forma uma curva, onde no final há outro farol. Quando a maré está alta, é muito bonito. Mas quando ela baixa, diminui a profundidade, até quase ficar tudo seco. E então só se vê a corrente do Esk deslizando entre os bancos de areia, algumas rochas aqui e ali. Fora do porto, deste lado, se levanta por cerca de meia milha um grande recife. No fim dele há uma boia com um sino, que soa quando o mar está agitado, lançando suas lúgubres notas ao vento. Aqui costumam contar uma lenda. Quando um barco está perdido, se ouvem sinos que tocam no mar aberto. Devo perguntar ao senhor sobre isto. É um senhor muito divertido. Deve ser terrivelmente velho, pois seu rosto está cheio de rugas. Diz que tem quase 100 anos e que era marinheiro da frota pesqueira da Groenlândia na época da Batalha de Waterloo. Creio que é uma pessoa bastante cética, pois quando lhe perguntei sobre os sinos no mar e sobre a dama de branco na abadia, ele me disse bruscamente: Se eu fosse a senhorita, não me preocuparia com isso. Essas histórias já estão desgastadas. Quero dizer, eu não posso afirmar que nunca tenham acontecido, mas sim que não aconteceram no meu tempo. Tudo isso é muito bom para forasteiros e viajantes, mas não para uma moça tão bonita quanto a senhorita. Esses peregrinos de York e Leeds, que sempre estão comendo arenques e tomando chá e tentando comprar todo tipo de coisas baratas, acreditam nessas lendas. Eu me pergunto, quem é que se preocupa em contar todas essas mentiras? Até os jornais estão cheios de fofocas estúpidas. Achei que ele poderia ser uma boa pessoa, de quem eu poderia aprender coisas interessantes. Então lhe perguntei se não se importava em me falar algo sobre a pesca de baleias no passado. Estava me sentando para começar a ouvi-lo quando deu 6 horas no relógio. E então o senhor se levantou com dificuldade e disse: Senhorita, devo voltar para casa. Minha neta não gosta de esperar para servir o chá. Se afastou mancando e pude ver que se apressava tanto quanto podia, se segurando nos corrimãos das escadas que são peculiares neste lugar. Elas conduzem o povo até a igreja. Lucy saiu com sua mãe para fazer algumas visitas e, como eram apenas de cortesia, não as acompanhei. Mas já está na hora de regressarem. 1º de agosto. Faz 1 hora que cheguei aqui em cima com Lucy e tivemos a mais interessante conversa com meu velho amigo e os outros senhores que sempre lhe fazem companhia. Ele é, evidentemente, o líder do grupo e me atrevo a pensar que, quando jovem, deve ter sido um tanto ditatorial. Nunca admite estar equivocado e sempre contradiz todo mundo. Se não pode ganhar uma discussão, os amedronta e logo toma o silêncio dos demais como aceitação de seus próprios pontos de vista. Lucy estava docemente bela em seu vestido de linho branco. Desde que chegamos, ela está com uma linda cor. Notei que o ancião não perdeu tempo em se aproximar e sentar ao seu lado. Lucy é tão doce com os velhinhos que acredito que todos se apaixonam no mesmo instante em que a conhecem. Até o meu velhinho sucumbiu e não a contradisse em momento algum. Consegui tocar no assunto das lendas e de imediato ele começou a me dar um tipo de sermão. Tudo isso são bobagens e nada mais. Esses ditados, e sinais, e fantasmas, e convidados de pedra, e tudo isso só servem para assustar as crianças e as mulheres. Não são mais que palavras. Isso e todos os conjuros e advertências que foram inventados por padres e pessoas mal-intencionadas para assustar e para fazer com que as pessoas façam algo que de outra maneira não fariam. Fico enfurecido em pensar nisso.
Porque são eles quem, não contentes em imprimir mentiras sobre o papel e lançá-las dos púlpitos, querem gravá-las até mesmo nas tumbas. Olham ao seu redor e verão que todas essas lápides estão inclinadas, simplesmente caindo baixo o peso das mentiras escritas nelas. Os "aqui descansam os restos" ou "a memória sagrada" estão escritos sobre elas, e não obstante, nem sequer em metade delas há algum corpo. Ninguém se importa com suas memórias e muito menos as santificamos. Tudo é mentira, apenas mentiras de um tipo ou de outro. Mas o grande repúdio virá no dia do juízo final, quando todos saírem com suas mortalhas, todos unidos, arrastando suas lápides para provar o quanto foram bons. Pelo ar satisfeito do velho e pela forma com que olhava ao seu redor em busca de apoio às suas palavras, percebi que estava tentando aparecer. Então disse algo que o fez continuar. O senhor não está falando sério. Escute, a senhorita veio até aqui com sua amiga e se deparou com este átrio da igreja. E para a senhorita, todas essas lápides pertencem a pessoas que foram sepultadas aqui, certo? Eu assenti. É justamente aqui que as mentiras aparecem. Escute, moça, há uma dezenas dos tais lugares de repouso que são tumbas muito antigas. Olhe aquela que está no último corredor do cemitério. Leia. Fui até ela e li. Edward Spencelagh, contramestre assassinado por piratas nas aforas da costa de Andrés, abril de 1845, aos 30 anos de idade. Quando regressou, o senhor continuou. Me pergunto, quem o trouxe para ser sepultado aqui? Assassinado nas aforas da costa de Andrés, e acreditam que seu corpo repousa aí. Eu poderia enumerar uma dúzia cujos ossos jazem nos mares da Groenlândia, ao norte, e apontou nessa direção. Suas lápides estão aqui, ao nosso redor, e com seus olhos jovens podem ler as mentiras que estão escritas nelas. Mas, disse, seguramente nem tudo é correto. Porque o senhor parte do pressuposto de que todas as pessoas ou seus espíritos terão que levar consigo suas lápides no dia do juízo. O senhor acredita que isto será mesmo necessário? Bom, para que outra coisa podem ser essas lápides? Responda-me, querida. Suponho que para agradar a seus familiares. Suponho que para agradar seus familiares. Suas palavras estavam impregnadas de sarcasmo. Como pode agradar a seus familiares saber que tudo o que está escrito ali é uma mentira e que todo mundo deste lugar sabe disso? Apontou para uma pedra que estava aos nossos pés e que havia sido colocada ali para servir a lápide. Ali havia uma cadeira, de onde se podia ver toda a paisagem. Leiam as mentiras que estão escritas nesta, disse o velho. De onde eu estava não dava para ler, então Lucy se inclinou. Em memória de George Cannon, que morreu na esperança de uma gloriosa ressurreição, no dia 20 de julho de 1873, ao cair das rochas de Carowness. Esta lápide foi erguida por sua mãe para seu muito amado filho, filho único de mãe viúva. Para dizer a verdade, Sr. Swales, eu não vejo nada de engraçado nisso. Suas palavras foram pronunciadas com suma gravidade e com certa rispidez. Não acha engraçado? Mas isso é porque não sabe que a pobre mãe era uma bruxa que o odiava porque era um ladrão, um verdadeiro ladrão, e ele a odiava de tal forma que se suicidou para que ela não pudesse cobrar seu seguro de vida. Não soube o que dizer, mas Lucy falou enquanto se levantava. Por que nos contou isso? É meu lugar favorito, e agora descubro que sento sobre a tumba de um suicida. Isso não lhe fará nenhum mal, querida. E talvez George se alegre em ter uma moça tão bonita sobre seu colo. Não lhe fará mal algum. Eu mesmo já me sentei em diversas ocasiões aqui nos últimos 20 anos e nunca aconteceu nada. Já deu a minha hora, senhoritas. E se afastou mancando. Lucy e eu permanecemos sentadas por um tempo. Tudo que tínhamos à nossa frente era tão bonito. Ela voltou a me falar de Arthur e seu casamento que estava próximo. Isso fez com que eu ficasse um pouco triste.
Por que não tive notícias de Jonathan no último mês? No mesmo dia. Vim aqui sozinha porque me sinto muito triste. Novamente não chegou nenhuma carta. Espero que nada de mal tenha acontecido a Jonathan. O relógio acaba de bater 9 horas. Posso ver as luzes acendendo em todo o povoado. Pergunto-me, onde está meu amor? Como gostaria que estivesse aqui comigo? Do Diário do Dr. Seward. 5 de junho. O caso de Renfield fica cada vez mais interessante conforme consigo entender o homem. Tem certamente algumas características amplamente conhecidas. Egoísmo, sigilo, intenção. Desejaria poder averiguar qual é o objetivo desta última. Sua virtude redentora é o amor pelos animais, ainda que de fato tenha tão curiosas mudanças de humor que algumas vezes penso que é simplesmente cruel. Brinca com toda a espécie de bicho. Seu passatempo favorito é caçar moscas. Na atualidade tem tantas presas que chegamos a discutir por causa disso. Para meu assombro, ele não teve nenhum rasgo de fúria como eu esperava, ao contrário. Tratou do assunto com muita seriedade e logo disse: Pode me dar 3 dias? No fim deste prazo os deixarei livres. Concordei em dar prazo, mas devo vigiá-lo. 18 de junho. Agora sua atenção se voltou para as aranhas. E já tem alguns exemplares guardados em uma caixa. Passa o dia todo as alimentando com suas moscas. 1º de julho. Suas aranhas agora são um problema tão grande quanto as suas moscas. E hoje lhe disse que tem que se desfazer delas. Ele ficou extremamente triste. Então eu concordei que ficasse com algumas. Isso o fez bastante feliz. Enquanto esteve comigo, deu-me muitos desgostos. Um dia, uma de suas moscas, gordas por tanta comida, voou para dentro do quarto. Ele a capturou e, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, colocou-a na boca e a comeu. Chamei sua atenção, mas ele me disse que tinha um bom sabor e que comê-la lhe dava mais vida. Isso me deu um fiapo de luz. Evidentemente tem um problema mental, pois leva um caderno com ele, onde anota algo a todo momento. Páginas inteiras estão cheias de números somados. 8 de julho. Há um método em sua loucura, e o fiapo de luz que veio à minha cabeça começa a se tornar uma lamparina. Logo será uma ideia completa. Mantive-me afastado de meu amigo por alguns dias, de forma que eu pudesse notar mudanças em seu comportamento. As coisas seguiam na mesma, a não ser pelo fato de ter deixado de lado seus animaizinhos e adotando um novo, um pardal que já começou a domesticar. 19 de julho. Estamos progredindo. Meu amigo tem agora uma colônia quase completa de pardais, e suas moscas e aranhas quase já desapareceram totalmente. Quando eu entrei, ele correu até mim e disse que queria me pedir um grande favor. Perguntei o que queria, e ele me disse com uma voz emocionada que quase sumiu em soluços. Um gatinho, brincalhão e bonito, para que eu possa brincar com ele, eu possa domesticar, eu possa alimentar. Eu não estava desprevenido para tal pedido, pois já havia notado como seus animaizinhos haviam crescido em tamanho e vivacidade. Mas não me pareceu agradável que sua bonita família de pardais fosse dizimada da mesma maneira que as moscas e aranhas. Então lhe disse que pensaria no assunto. E lhe perguntei se não seria melhor um gato adulto a um filhote. A ansiedade o traiu ao responder. Ah, sim. Claro que eu gostaria de um adulto, só pedi um filhote com medo de não querer me dar um maior. Ninguém pode me negar um gatinho, não é verdade? Eu disse que no momento acreditava não ser possível atender seu pedido, mas que iria ver o que poderia ser feito. Seu rosto mudou e eu pude ver uma advertência de perigo nele, pois me lançou um olhar turvo, com claros desejos de matar. O homem é um homicida maníaco em potencial. O testarei com seus desejos atuais e verei o que sai de tudo isso. Assim, poderei saber mais sobre o que lhe acontece. 10 da noite. O visitei outra vez e o encontrei sentado em um canto, cabisbaixo. Quando entrei, ele caiu de joelhos e me implorou que o deixasse ter um gato, que sua salvação dependia disso. Mas eu fui firme e disse que não poderia fazer nada. Então ele se levantou, quieto, e foi sentar outra vez no mesmo canto onde o havia encontrado. Começou a morder os dedos. Virei amanhã cedo para vê-lo. 20 de julho. Visitei Renfield bem cedo, antes que meu ajudante fizesse a ronda. O encontrei de pé. Estava espalhando açúcar para caçar moscas, novamente, com alegria. Como não vi os pássaros, perguntei por eles.
Renfield me disse que todos haviam escapado. Havia algumas penas no quarto e em seu travesseiro haviam gotas de sangue. Não disse nada, mas ordenei ao guardião que me contasse tudo o que acontecesse com Renfield durante o dia. 11 da manhã. Meu assistente veio me ver para dizer que Renfield estava muito doente e que havia vomitado muitas penas. Acho, doutor, que ele comeu todos os seus pássaros, crus, sem mais. 11 da noite. Esta noite, dei a Renfield um sedativo, forte o suficiente para fazer com que ele dormisse. Aproveitei para dar uma olhada em seu caderno. O pensamento que está rondando meu cérebro agora está completo e a teoria provada. Terei que inventar uma nova classificação para ele. Meu maníaco homicida é de uma classe peculiar. Terei de chamá-lo de maníaco zoófago, que se alimenta de seres vivos. O que ele deseja é absorver tantas vidas quanto possa, e ele se impôs o objetivo de conseguir esta façanha de maneira acumulativa. Deu muitas moscas a cada aranha e muitas aranhas a cada pardal. Portanto, queria o gato para que comesse muitos pássaros. Qual seria seu próximo passo? Talvez fosse interessante completar o experimento. Poderia ser feito se houvesse uma causa provável. Os homens se escandalizam com a vivissecção e, no entanto, olhem para os resultados atuais. Por que não impulsionar a ciência em seu aspecto mais difícil e vital, o conhecimento do cérebro humano? Se pelo menos conhecesse o segredo de uma mente assim, se tivesse a chave para a fantasia de um lunático, poderia impulsionar minha própria vertente científica a um lugar tal que, em comparação, a fisiologia de Brandon Sanderson ou o conhecimento de Ferrier seria um pouco menos que nada. Se houvesse uma causa provável, não devo pensar muito nisso sob a pena de cair em tentação. Penso em Lucy. Não posso estar bravo com ela e também não quero ficar com raiva de meu amigo, que está lhe fazendo feliz. Devo focar no trabalho. Trabalho. Se eu pudesse ter uma causa tão forte quanto a que tem o meu amigo louco, uma boa causa desinteressada que me fizesse trabalhar, isso seria indubitavelmente a felicidade. Do Diário de Mina Murray, 26 de julho. Estou ansiosa e me acalmo escrever. É como falar em sussurros comigo mesma e ao mesmo tempo me escutar. E há algo também sobre os símbolos taquigráficos que os faz diferentes em tão somente escrevê-los. Estou triste por Lucy Jonathan. Não tinha notícias dele há algum tempo, mas o nosso querido Sr. Hawkins, sempre tão amável, me enviou uma carta de meu amor. Eu o havia escrito perguntando se ele tinha notícias de Jonathan, e ele me respondeu que me enviaria a carta que recebera nos últimos dias. Apenas uma linha, dizendo que nestes momentos está iniciando sua viagem de volta para casa. Não é próprio de Jonathan, não consigo compreender e estou inquieta. Lucy, apesar de bem, voltou a ter ataques de sonambulismo. Sua mãe me falou sobre isto e decidimos que devo fechar com chave a porta de nosso quarto todas as noites. A senhora Westenra pensa que os sonâmbulos sempre saem a caminhar pelos tetos das casas e à beira dos precipícios e, quando subitamente acordam, caem lançando gritos pavorosos. Pobrezinha, claro que está preocupada com Lucy. Ela me disse que o pai de minha amiga tinha o mesmo hábito. Lucy vai se casar no outono. Já está vendo o vestido e como será a arrumação de sua nova casa. Eu a entendo perfeitamente. Também faria o mesmo, com a diferença de que eu e Jonathan começaremos a vida de uma maneira mais simples. O Sr. Holmwood, o honorável Arthur Holmwood, o único filho de Lord Godalming, vem para uma breve visita, tão logo possa deixar sua cidade, pois seu pai não está bem de saúde. Creio que Lucy está contando os minutos até sua chegada. Ela quer levá-lo até o cemitério da igreja e mostrar a beleza de Whitby. Atrevo-me a dizer que a espera é o que a põe ansiosa. Se sentirá melhor quando ele chegar. 27 de julho. Nenhuma notícia de Jonathan. Estou ficando apreensiva, mesmo sem saber exatamente por quê. Gostaria muito que ele me escrevesse, ainda que fosse apenas uma linha. Lucy anda dormindo mais do que nunca, e toda noite acorda com seus passos para cima e para baixo no quarto, em seus ataques de sonambulismo. Mas graças a Deus ela está bem. A impaciência da espera pelo Sr. Holmwood não afeta seu semblante. Está até um pouquinho mais gorda e tem as bochechas de um rosa encantador. Perdeu o aspecto anêmico
e rezo para que tudo siga bem. 3 de agosto. Outra semana passou sem notícias de Jonathan. Nem o Sr. Hawkins as teve. Verdadeiramente desejo que não esteja doente. Li sua última carta e há algo nela que não me agrada. Não parece ser dele, e no entanto está escrita com a sua caligrafia. Na última semana, Lucy não teve tantos ataques de sonambulismo, mas há nela uma concentração esquisita. Até quando dorme, parece que está nos observando. 6 de agosto. Mais 3 dias e nenhuma notícia. A espera está se tornando um martírio. Lucy está mais excitada que nunca, mas está bem. Noite passada o tempo ficou ruim e os pescadores dizem que logo haverá uma grande tempestade. Hoje está um dia cinza e, enquanto escrevo, o sol está escondido atrás de grandes nuvens. O mar está batendo com um rugido sobre as rasas e arenosas enseadas, enrolado na neblina marinha que chega até a terra. Tudo é vasto. As nuvens estão amontoadas como pedras gigantes e sobre o mar passam lufadas de vento que soam como um presságio de um cruel destino. Em alguns pontos da praia existem figuras, por vezes envoltas pela neblina, que parecem árvores com formas humanas que caminham. Todos os barcos de pesca se dirigem rapidamente ao porto. Elevam-se e submergem nas grandes ondas ao navegar até lá. Aqui vem o Sr. Swales. Dirige-se diretamente a mim, e posso ver pela maneira como levanta seu chapéu que deseja falar comigo. Fiquei bastante comovida pela mudança do pobre velho. Quando sentou ao meu lado, disse de maneira muito tímida: Quero lhe dizer algo, senhorita. Pude perceber que estava tranquilo. Peguei sua mão velha e enrugada e pedi que falasse. Então, deixando sua mão entre as minhas, disse: Tenho medo, minha querida, que devo tê-la impressionado demais com todas as coisas malévolas que venho dizendo sobre os mortos nas últimas semanas. Mas não as disse seriamente e quero que se lembre disso depois que eu partir. Nós, os velhos, já com um pé na maldita cova, não gostamos de pensar nisso e não queremos nos assustar. É esse o motivo pelo qual desfaço das coisas para poder alegrar um pouco meu próprio coração. Mas Deus a proteja, senhorita. Não tenho medo da morte, não tenho o menor medo, só que se eu pudesse ser imortal seria melhor. Meu tempo está acabando, pois eu já sou velho e 100 anos é muito para qualquer homem. Então pode perceber que eu não posso deixar o hábito de rir sobre essas coisas. Algum dia o anjo da morte soará sua trombeta para mim, mas não se aflija. Por isso, disse vendo que eu estava chorando, pois se ela chegar esta noite mesmo, eu não negarei a responder seu chamado. Olhe, olhe! Gritou repentinamente. Há algo nestes ventos que parece ter o sabor e o odor da morte. Está no ar. Sinto que chegará logo. Levantou os braços devotamente e tirou o chapéu. Sua boca se moveu como se estivesse rezando. Depois de uns minutos de silêncio, se levantou, apertou minhas mãos, me benzeu e disse adeus. Afastou-se mancando. Tudo isso me impressionou muito e me deixou bastante nervosa. Alegrou-me quando um guarda costeiro se aproximou e começou a falar comigo, como sempre fazia. Mas todo o tempo se manteve olhando para um barco estranho.